aí, tudo bem por aqui? Profa Ju chegando, sejam todos bem-vindos. Quero desejar uma ótima semana para você que ouve semanalmente o nosso conteúdo. Um abraço forte e bem brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre cultura brasileira e que, na minha opinião, apesar de ser muito vendido para o exterior, não é a maior festa do Brasil. A conversa de hoje é sobre o Carnaval. Isso mesmo! Este episódio será um basta para a sua falta de conhecimento sobre o Carnaval. Gente, desculpe pela expressão que vou usar, mas é importante. Preciso dizer que Carnaval não é só putaria, não. A festa de Carnaval está muito além do que você pode imaginar. Prepare-se e recomendo ouvir este episódio mais de uma vez. No episódio 54, antes do samba Chiquinha Gonzaga, falei sobre o pioneirismo e coragem da musicista ao romper com as tradições da época e apresentar o primeiro samba-enredo que representa odiernamente o Carnaval. Falei também sobre Noel Rosa, episódio 55, e sobre Carlota e a Estação Primeira de Mangueira, episódio 56. Você já teve algum momento em que quis subverter a ordem? Algum momento que pudesse deixar de ver as coisas como são e temporariamente assumir o inverso? Se existisse um momento do ano no seu país que isso fosse possível, como seria para você? Se existe um momento do ano em que o Brasil, quase todo o Brasil, se olha no espelho e se reconhece inteiro, este momento é o Carnaval. Muito antes dos carros alegóricos monumentais e das escolas de samba cruzarem a avenida sobre o brilho das luzes, a festa já pulsava nas ruas como expressão de encontro, de crítica e de liberdade coletiva. A história do Carnaval brasileiro começa bem antes do samba e carrega camadas culturais que ajudam a entender por que ele se tornou uma das maiores manifestações populares do planeta. A palavra carnaval remete às festas europeias que antecediam a quaresma cristã. Em Portugal existia o entrudo, prática trazida para o Brasil no período colonial. O entrudo era marcado por brincadeiras de rua, muitas vezes exageradas com água, farinha e tintas. Era desordem consentida antes do tempo de recolhimento religioso. Com o passar dos séculos, especialmente no século XIX, o Carnaval brasileiro foi se transformando. Bailes de máscaras inspirados na França conviviam com blocos populares. Aos poucos, a festa deixou de ser apenas importada e passou a ter sotaque próprio. Esse sotaque se consolidou com a força das culturas africanas. Nas comunidades negras do Rio de Janeiro, especialmente nas regiões portuárias e nos morros, o samba nascia como expressão de identidade, resistência e pertencimento. No início do século XX, as primeiras escolas de samba surgiram como organizações comunitárias, estruturadas com nome, cores, bandeira e, sobretudo, com narrativa. Não eram apenas grupos que cantavam, eram coletivos que contavam histórias. A fundação da Estação Primeira de Mangueira, em 1928, simboliza esse momento em que o samba se organiza e se projeta como força cultural estruturada. A partir daí, o Carnaval passa a ter um palco. No Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba ganha formato competitivo e, mais tarde,
espaço fixo com a construção do sambódromo da Marquês de Sapucaí, na década de 1980. Mas o espaço já existia muito antes da arquitetura monumental. Ele nascia nas quadras, nos ensaios, na costura das fantasias, no barracão onde artistas, marceneiros, ferreiros e costureiras transformavam sonho em alegoria. O enredo surge nesse contexto como eixo central da apresentação. No início, as escolas cantavam temas mais livres, muitas vezes ligados ao cotidiano ou à exaltação da própria comunidade. Com o tempo, o enredo se tornou uma narrativa estruturada que guia todo o desfile. Ele é o tema que a escola escolhe desenvolver naquele ano. Pode ser uma homenagem a uma personalidade, uma releitura histórica, uma crítica social, um mergulho na cultura popular ou uma reflexão sobre o presente. O enredo não é apenas um tema decorativo. Ele é um posicionamento simbólico. Em determinados momentos históricos, as escolas usaram o enredo para afirmar a identidade negra, questionar injustiças, valorizar saberes marginalizados e reinterpretar o Brasil sobre a ótica das periferias. O samba enredo, composto especialmente para aquele desfile, traduz em versos e melodia a essência dessa narrativa. Cada ala, cada fantasia, cada carro alegórico deve dialogar com o enredo. A coerência é fundamental. O desfile é, portanto, uma tese artística apresentada ao público e aos jurados. A importância do carnaval para as comunidades vai muito além do espetáculo televisionado. Para muitas regiões, especialmente no Rio de Janeiro, ele movimenta a economia local, gera empregos temporários e permanentes, forma artistas e técnicos especializados. Crianças nascem vendo pais e avós envolvidos na escola de samba do bairro. A quadra funciona como espaço cultural e social ao longo de todo o ano. O carnaval, nesse sentido, é escola de arte, de gestão, de trabalho coletivo, de cidadania e de união. Quando chega o momento do desfile, cada detalhe conta. A avaliação das escolas é feita por jurados distribuídos ao longo da avenida, que atribuem notas a diferentes quesitos. Entre eles estão o enredo, que analisa a clareza e a coerência da proposta. O samba enredo, que considera letra e melodia. A bateria, responsável pela sustentação rítmica. A harmonia, que observa a integração entre canto e ritmo. A evolução, que avalia a fluidez do desfile. A comissão de frente, que abre a apresentação com encenação coreografada. O casal de mestre-sala e porta-bandeira. Guardiões do pavilhão da escola, as alegorias e adereços, as fantasias e o conjunto visual. Cada quesito tem critérios específicos e pode receber notas que variam dentro de um intervalo pré-determinado, porque detalhes como um buraco na evolução ou uma falha de sincronização podem impactar o resultado. A apuração realizada geralmente na quarta-feira de cinzas transforma expectativa em tensão. Cada nota ali é celebrada ou lamentada. A soma final define campeã, rebaixadas e classificações intermediárias. O processo é público, transparente e acompanhado com intensidade por integrantes e torcedores. Você pode acompanhar essa contagem dos pontos ou apuração dos votos por algum canal no YouTube. No entanto, reduzir o carnaval à disputa seria limitar sua potência.
O resultado importa, mas o que permanece é a memória coletiva construída. O desfile é um rito anual de reinvenção. A cada ano, a escola se pergunta: que história queremos contar agora? Que Brasil queremos mostrar? Que vozes precisam ser amplificadas? O Carnaval brasileiro, especialmente do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Porto Alegre, tornou-se símbolo internacional. Ainda assim, ele continua sendo profundamente local. Ele nasce da comunidade, da vivência concreta, da experiência de quem transforma dificuldade em arte. É ao mesmo tempo festa e manifesto, entretenimento e documento histórico. Quando a bateria começa e o samba ecoa pela avenida, não é apenas música que se ouve. É a narrativa de um país que aprende, ano após ano, a contar a própria história com brilho, crítica, ritmo e coragem. O Carnaval é, no fundo, um exercício coletivo de imaginação. E talvez seja justamente isso que o torne tão essencial. Por alguns dias, o Brasil se permite sonhar em voz alta e transformar este sonho em espetáculo compartilhado mundialmente. Acesse a nossa página falarportuguesbrasileiro.com e venha fazer parte do nosso ecossistema. Eu sou a Ju, este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Vejo você no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.